Uma briga, gente, por conta de fumaça de caminhão e por causa de uma propriedade, de um espaço pequeno de um terreno, termina na morte de uma pessoa de 33 anos em Francisco Morato. Dá a imagem, por favor, do caminhão da discórdia. Por uma bobagem, os vizinhos brigam. Era o tal do seu Antônio e o Alex. Eles já eram amigos há mais de 10 anos. Sempre conviveram muito bem, sempre conviveram normalmente. O Alex, de 33 anos, é caminhoneiro, o seu Antônio, aposentado de 72 anos, que resolveu a situação da pior maneira possível. Veja. O Alex perdeu o emprego em uma transportadora há cerca de 2 anos. Com 5 filhos pequenos em casa, a situação ficou bem difícil. Até que um amigo decidiu ajudar e emprestou esse caminhão para o Alex. Ele iria pagar quando pudesse. Só que mais recentemente, o Alex conseguiu um outro emprego de caminhoneiro. Então o caminhão ficou parado aqui na frente da casa dele. Toda semana, o Alex precisava ligar o motor para fazer a máquina funcionar e o sistema de ar encher os pneus do caminhão. Foi o que aconteceu na noite de domingo. O Alex saiu de casa, ligou o caminhão por alguns minutos. Tempo suficiente para o vizinho assassino descer a rua alguns metros e vir até aqui fazer uma ameaça. Ele disse que iria matar o Alex, que não acreditou naquela história. Tanto que ele não desligou o caminhão, apenas levantou os braços e disse: "Então me mate". O vizinho puxou a arma e disparou a primeira vez. Foi quando quebrou o vidro e o tiro atingiu o Alex. Mesmo ferido, ele conseguiu abrir a porta do caminhão. A maçaneta aqui de dentro não funciona, então ele precisou abrir pelo lado de fora. Desceu, baleado, e correu nessa direção. O assassino veio atrás e disparou mais 2 vezes. A vítima caiu bem aqui nesse ponto da rua, em frente ao portão da casa dele. A mulher do Alex ainda saiu aqui para saber o que estava acontecendo. E só por isso a família imagina que o vizinho não atirou mais vezes. Gente, mas que coisa mais banal. Que atitude mais imbecil desse homem, desse assassino, pelo amor de Deus. Como é que pode alguém acabar com a vida do semelhante, uma pessoa com a qual ele já convivia há pelo menos 10 anos? E não acabou só com a vida desse rapaz jovem de 33 anos, que hoje estão aqui no programa, a avó, né? A avó, a dona Natege, e a mãe, a dona Silene. Acabou com a vida também desse aposentado, que agora não tem mais para onde correr, mas com essa idade também, eu não sei nem o que determina de punição se for condenado pelo assassinato desse rapaz. Quem é a dona Natege? Ele tá falando com você. Eu não tô ouvindo. A senhora não está ouvindo? Não tô ouvindo. A senhora é a Silene, é isso? É a mãe do rapaz, não é isso? Do Alex? Sim. Não tô ouvindo. Sim. E Sim, sua mãe. E como é que tá seu coração, minha amiga? Só Deus sabe e eu. Sempre foi um bom menino? Sim, com certeza. Sempre foi um rapaz que cumpriu com seus deveres? Sim. E como é esse aposentado que sumiu depois de ter matado o seu filho? A máscara dele caiu quando? Quando que ele passou a ser violento? Olha, na verdade, a gente não tem assim convivência de andava na casa dele, né? Mas ele já era violento, porque vários inquilinos já pegaram várias brigas com ele, que ele tem várias casas de aluguel. E a gente sempre ouvia brigas lá, ele ponhando a arma nas pessoas e ameaçando. Sei. Então, quer dizer, não é a primeira vez que ele aponta a arma para alguém para fazer ameaça? Sim, verdade, é isso mesmo, não é a primeira vez. Como a senhora soube que seu filho estava morto? Olha, eu estava na igreja, né, que eu sou evangélica.
Aí o meu neto chegou lá na igreja, que é perto da minha casa. Aí falou com uma irmã da igreja e a irmã me chamou. Aí eu olhei para ele estava verde, de tão branco que ele estava. Eu suspeitei de alguma coisa, né? Porque pela fisionomia dele não estava muito boa. Aí ele falou, vó, o meu pai levou 3 tiros e quem deu foi o seu Antônio. Aí eu falei com os irmãos e desci. Quando eu cheguei, ele já tinha sido socorrido. Meu irmão tinha levado e a esposa dele. Vamos colocar do lado esquerdo, por favor, Edu, a foto desse aposentado. A prisão foi decretada pela Polícia de São Paulo, que o mais importante agora é localizar esse homem que abre fogo por uma bobagem. A avó está me ouvindo agora, avó? Sim. Vó, imagino como está o coração da senhora, né, minha amiga? Muita força aí diante dessa tragédia. Partido, sangrando, né? Porque ele era um menino que só vivia direto com meu filho, né? E na minha casa, né? A gente não esperava por uma tragédia dessa, mas Deus vai confortar a gente, sim. E o que nós queremos é só justiça, né? A senhora conhecia esse seu Antônio, o apontado como assassino do Alex? Conhecemos, porque esses meninos foram criados no quintal dele. Esse Alex mesmo, tudo pequeno, vivia lá com os filhos dele, né? Era um vizinho aqui que todas as crianças daqui da rua viviam no quintal deles, né? Eu tô sem entender por que ele fez isso, porque ele estava ali como avô desses meninos, porque ele poderia ter chamado, por diversas que tivesse, briga que tivesse, era para ele falar, conversar com ele, não matar ele, né? Nossa, um homem tão vivido resolve uma bobagem atirando 3 vezes contra um rapaz de 30 anos, gente. Não cabe na nossa cabeça. Não... A gente nem esperava. A gente nem esperava isso dele, porque às vezes, né, acontece assim, ele brincar, ele achava que era rindo, né, brincando com os meninos tudo pequeno e depois de tantos tempos, 29 anos, né, será que mora aqui, né? Fazer isso, viu o menino crescer, né? O meu neto e o filho dele viviam tudo lá. Juntos. Muito junto, e ele fazer isso, que a gente não espera, sabe? É uma coisa que a gente não esperava dele fazer isso com o menino, porque o pai dele, quando faleceu, a gente era um vizinho para, né, para ajudar, para aconselhar, não matar, né? E nós estamos aqui de coração partido. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco... Sabe, que ele vivia muito com meu filho. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem, tá, dona Nadege? Vou trazer a reportagem, a gente vai cobrar uma posição da Polícia de São Paulo sobre a prisão desse homem e também saber, pela legislação atual, o que é que pode vir a acontecer de punição para um homem de 72 anos acusado de assassinato. Eu volto já com a senhora. Olha, uma briga de vizinhos termina em tragédia em São Paulo. Por um motivo banal, um homem de 72 anos acaba com um rapaz de 33. Veja só. Do domingo juntos. O motivo era de festa. Mas tiveram que começar a semana reunidos mais uma vez, agora, por conta de uma tragédia. O velório de Alex foi marcado pela tristeza e o desejo de justiça. Vocês sabem quem fez isso? Sei. Polícia sabe. Polícia sabe. Nós sabemos disso. E agora, o que precisa acontecer? Que ele seja preso. A dor é de quem se despede de um pai de família. O filho caçula de Alex tem apenas 2 anos. O de 10 é autista e não desgrudava do pai. Até agora não entendeu o significado da tragédia. Ele é muito apegado a ele. Ele achava que o pai dele estava dormindo e que era uma festa. Tava todo mundo indo para a festa. Meu pai está na festa. Ele falava assim, meu pai está dormindo, logo ele vai acordar. O filho mais velho de Alex tem 12 anos de idade e viu o pai ser morto na frente da casa da família, em Francisco Morato, na Grande São Paulo. O enterro aconteceu no cemitério da mesma cidade.
a família e amigos se reuniram para a última despedida. A família está destruída. Tá destruída. Eu perdi a metade do meu coração. E por um motivo tão banal, né? Tão banal. Não merecia isso, frente numa criança. A mãe de Alex tem problema nos rins, faz hemodiálise. O filho já havia se oferecido para doar o órgão caso fosse preciso. Para a dona Selene, Alex sempre foi um exemplo de dedicação à família. Ele trabalhava muito, mas quando tinha folga, se dedicava aos filhos. Sim, com certeza. Ele amava os filhos, ele amava a vida. Amava todo mundo. Meu filho era uma pessoa muito boa. Dava o prato de comida para outra pessoa comer e ficava com fome. Era muito bom, meu filho. O caminhão que teria sido motivo da briga, que acabou em tragédia, foi fabricado nos anos 80 e era a esperança de Alex para não deixar faltar comida no prato dos 5 filhos. O Alex perdeu emprego em uma transportadora há cerca de 2 anos. Com 5 filhos pequenos em casa, a situação ficou bem difícil. Até que um amigo decidiu ajudar e emprestou esse caminhão para o Alex. Ele iria pagar quando pudesse. Só que mais recentemente, o Alex conseguiu um outro emprego de caminhoneiro. Então o caminhão ficou parado aqui na frente da casa dele. Toda semana, o Alex precisava ligar o motor para fazer a máquina funcionar e o sistema de ar encher os pneus do caminhão. Foi o que aconteceu na noite de domingo. O Alex saiu de casa, ligou o caminhão por alguns minutos. Tempo suficiente para o vizinho assassino descer a rua alguns metros e vir até aqui fazer uma ameaça. Ele disse que iria matar o Alex, que não acreditou naquela história. Tanto que ele não desligou o caminhão, apenas levantou os braços e disse: "Então me mate." O vizinho puxou a arma e disparou a primeira vez. Foi quando quebrou o vidro e o tiro atingiu o Alex. Mesmo ferido, ele conseguiu abrir a porta do caminhão. A maçaneta aqui de dentro não funciona, então ele precisou abrir pelo lado de fora. Desceu, baleado, e correu nessa direção. O assassino veio atrás e disparou mais 2 vezes. A vítima caiu bem aqui nesse ponto da rua, em frente ao portão da casa dele. A mulher do Alex ainda saiu aqui para saber o que estava acontecendo. E só por isso a família imagina que o vizinho não atirou mais vezes. Foi esse tio quem teve a difícil missão de socorrer Alex. A família nem esperou a chegada da ambulância. Correram para o hospital, mas já era tarde. Já estava praticamente perdendo a vida. Alexandro Barbosa tinha 33 anos e estava animado com um novo emprego na transportadora. Mesmo assim, ainda pretendia usar o caminhão emprestado para fazer bicos nos finais de semana. A mulher dele não trabalha e sustentar os 5 filhos nunca foi tarefa fácil. Um assassino desse, um covarde desse, mata. Agora quem vai cuidar dos filhos dele? Quem é que vai cuidar dos filhos dele? A preocupação de garantir o sustento da família era grande. Alex chegou a propor para o tio que os dois abrissem um negócio juntos. Eu tava alegre, falou: "Tio, vamos fazer um mercado aqui, vamos tentar fazer uma loja para nós." Ele tava com planos, ele tava alegre. O filho de 12 anos foi a única testemunha. O garoto estava junto com o pai e ainda tentou defendê-lo. O filho do Alex chegou a tentar segurar o assassino? Disse que ele tentou puxar, assim que eles estavam do lado. O filho estava do lado do pai e ele chegou. Ou seja, por um detalhe, ele não virou a arma e atingiu o garoto. Isso, exatamente. Segundo os vizinhos, o Antônio passou praticamente todo o dia sentado aqui em frente à casa dele. O Antônio é aposentado e tem o costume de ficar aqui controlando o que acontece na vizinhança. Por volta de 8h30 da noite, o Alex saiu de casa para ligar o caminhão.
Um dos filhos ainda veio atrás e disse para o pai que a mãe tinha acabado de preparar o jantar, que ele poderia ligar o caminhão mais tarde. Só que o Alex imaginou que seria tudo muito rápido, que logo ele poderia voltar para casa e jantar ao lado da esposa e dos filhos. O Antônio já tinha reclamado que ao estacionar o caminhão aqui, o Alex invadiu alguns centímetros à frente da casa dele, que é essa verde. E quando ligava o motor, a fumaça subiria até o quarto do aposentado, que fica bem ali. Além disso, o Antônio já tinha dito várias vezes que o caminhão era muito barulhento. O que ninguém poderia imaginar é que todas essas reclamações teriam um desfecho trágico. Depois de cometer o crime, o Antônio entrou para casa e a suspeita dos vizinhos é que ele tenha fugido pelos fundos do terreno, já que na garagem estão os 4 carros da família. Este tio da vítima, que prefere não mostrar o rosto, acredita que o crime foi premeditado. Antônio já teria comprado a arma esperando o momento certo para pôr em prática o plano de vingança. Eu acho que ele já tinha uma arma, já planejado, né? Para fazer isso aí, porque a pessoa do dia para a noite a pessoa não vai. Já planejou e já com o intuito de matar ele. Que a pessoa não dá 3 tiros numa pessoa para deixar a pessoa viva, que quer matar mesmo. A vítima e o assassino foram vizinhos por quase 30 anos. O Alex era uma criança quando a família se mudou para cá. O Antônio veio logo em seguida. Apenas o muro divide os 2 terrenos. No início, a relação entre as 2 famílias era muito boa. O Alex foi criado junto com os filhos do Antônio, chegava inclusive a tirar as frutas das árvores para entregar para o Antônio. Só que a briga começou quando o Antônio construiu outras casas no terreno. São casas de aluguel. Durante a obra, acabou invadindo o terreno da família do Alex. São pelo menos 15 centímetros. Quando o pai do Alex era vivo, o Antônio prometia dar uma solução, iria diminuir o muro. Só que depois que o pai do Alex morreu, ele simplesmente deixou o problema para trás. O Alex não queria confusão, nunca mais conversou sobre o assunto. O que ninguém poderia imaginar é que anos depois, os vizinhos voltariam a brigar. Agora, por um outro motivo, uma discussão fatal. Esse tio conta que mesmo Alex fugindo de confusão, o comportamento de Antônio mudou com o rapaz. Ele, os filhos dele, foi tudo criado junto com ele, comia tudo no mesmo prato, até o seu Antônio. O Alec, que era meu sobrinho, tirava até jaca no pé dele pro seu Antônio, tudo normal, era tudo normal. Então, aí foi um fato porque o Alec começou a confusão porque o pai dele tem a casa lá e o Alec falou que o seu Antônio entrou no pedaço de terreno dele. E aí ele falava com o seu Antônio falou que não entrou. Aí toda a confusão começou por isso, mas só que já tinha passado. Tentamos conversar com alguém na casa do criminoso, mas ninguém atendeu. Antônio Severo, de 72 anos, morava com a mulher e as outras casas do terreno ele aluga. As famílias costumavam conviver há muitos anos. Depois do crime, parentes do aposentado foram até lá e na rua acabaram cruzando com os tios da vítima. Ontem da tarde nós estávamos aqui esperando notícias para ir para o velório, a liberação do corpo. O neto dele passou dando risada. Quando vocês choravam, parece que a outra família não está nem aí. Não, eles ficava ali, ó, saía do portão verde ali e ficava tudo aqui. A gente aqui, eles olhando para cá e cochichando. Provocando. Vizinhos contaram que quando os parentes foram para o velório, um caminhão-baú estacionou em frente à casa de Antônio e levou os móveis embora. Para a polícia, ele é considerado foragido. O advogado do aposentado passou a manhã na delegacia negociando como o cliente vai se entregar para a polícia. Ele não quis gravar entrevista e disse apenas que conversou por telefone com Antônio, que alegou legítima defesa. Na versão do Antônio,
o Alex teria ameaçado derrubar a casa dele com um caminhão e também teria usado uma barra de ferro. Eu questionei o advogado se existem testemunhas dessa versão. Ele admitiu que por enquanto não, que agora que eles vão atrás das possíveis testemunhas. A polícia procura também um parente de Antônio que teria ajudado ele a escapar pelos fundos do terreno, dando cobertura para a fuga. A tese de legítima defesa não convenceu ninguém na rua onde todos viram Alex crescer. A justiça já é feita. A polícia encontra ele em qualquer lugar e manda para a cadeia para nunca mais ele sair. Nunca mais ele destruir família de ninguém. O desejo de vocês agora É justiça. Que esse homem vá para a cadeia. Ele tem que ser preso. Que ele tirou a vida do meu filho e de todos nós juntos. Os filhos dele não vão ver o pai. Agora, pode apostar que amanhã a gente vai noticiar a prisão desse homem, ok? Se Deus quiser, a gente vai noticiar a prisão desse homem. Se preso e condenado com 72 anos, dá o quê? Ele, pela idade dele, a partir dos 70 anos, a legislação o favorece. Todos os prazos processuais, Bart, correm pela metade. É tudo reduzido pela metade. Até uma pena maior é reduzida pela metade a partir dos 70 anos. Então ele vai gozar de alguns benefícios. É uma vergonha, né? Até porque, por isso que traficante coloca menor de idade para atacar, olha lá a mãezinha e a avó do Alex, né? Acompanhando com a gente. O que vai adiantar prender também, se a justiça vai mandar soltar? Aqui nesse país, vem para mim, por favor, é muito mais fácil a lei te ver com melhor olhos, né? Com os olhos bons, se você é bandido, do que se você é um cidadão de bem trabalhador. Se você é um cidadão de bem trabalhador nesse país, você vai trabalhar de 3 a 4 meses por ano para pagar os seus impostos. Agora, para ser criminoso nesse país, é uma lei atrás da outra te dando benefício para você escapar da prisão. É uma vergonha. Não tenho nem cara para olhar para essa mãe e para essa avó. O que é que eu vou falar para elas? Que a justiça vai ser feita? Que esse homem de 72 anos vai se arrepender pelo que fez? Não vai. Infelizmente não vai. Se eu disser para elas que a justiça brasileira vai ser feita no caso do menino de 33 anos, não vai. Eu não posso mentir para essa senhora. Agora, o que eu tenho para dizer para a senhora, dona Nadege, né? É Nadege o nome? Nome diferente ou Nadege? Nadege. Nadege. Dona Nadege, dona Silene. Nadege. É que a nossa justiça, as leis que nós fizemos em 1940, elas podem falhar. Mas não se esqueçam do que eu vou dizer. A justiça divina não falha. E nesse caso, a justiça divina não vai falhar. Creio. É que eu creio. Minhas amigas, fiquem em paz na medida do possível, tá? Em breve eu dou notícias para vocês sobre o trabalho da polícia aí para prender esse homem, tá bom? Fica firme e que Deus dê sabedoria para lidar com esse momento de dor tão difícil, tá?